Nós vamos nessa noite falar a respeito de um assunto bastante interessante, que é administrando o nosso tempo com inteligência. E eu vou convidá-los para olharem, para lerem comigo o texto de Eclesiastes, capítulo 9, dos versículos 1 ao versículo 10. O amor nem o ódio, tudo passa perante ele. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo, fica como ao que não sacrifica, assim ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Este é o mal que há entre tudo quanto se faz debaixo do sol. E a todos sucede o mesmo, e que também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade, e que há desvarios no seu coração, enquanto vivem e depois se vão aos mortos. Ora, para aquele que está entre os vivos há esperança, porque melhor é o cão vivo do que o leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Também o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma para sempre em coisa alguma que se faz debaixo do sol. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe com o coração contente o teu vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras. Em todo tempo sejam alvas as tuas roupas e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas todos os dias da tua vida, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade, porque esta é a tua porção nessa vida, e do teu trabalho que tu fizestes debaixo do sol. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as suas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Palavra dura, né? Palavra dura de um homem de Deus que viveu muito tempo. Salomão já estava lá na pelinha, por assim dizer, né? Já chegando ao momento final da sua vida, com toda a experiência, ele nos deixa um tempo dessa natureza, um texto dessa natureza, com essa profundidade, com esse peso todo. Mas nós vamos falar sobre o tempo, a partir dessa perspectiva do texto que aqui foi lido. E o tempo, ele pode ser nosso aliado, como ele pode ser nosso inimigo também. É você que decide o que ele vai ser para você, porque depende da forma como você vai lidar com o tempo. Ele será seu aliado se ele for bem administrado, mas se ele for mal administrado, pode ter certeza que o tempo será um grande inimigo seu. Para começarmos a falar sobre esse assunto, ou melhor, para continuarmos, eu quero ver contigo uma afirmação de Jesus em João, no capítulo 15, no versículo 16. Ele diz assim: vocês não me escolheram, mas eu escolhi para irem e darem fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Será que você entende esse texto como eu entendi? Que Deus deseja que nós utilizemos as nossas vidas com todo o potencial possível para a glória de Deus e para o nosso próprio bem-estar? É assim que você entende esse texto? É um desejo de Deus que nós sejamos frutíferos, que nós possamos dar frutos. Mas precisamos entender com clareza o que significa ser frutífero. Ser frutífero significa, dentre outras coisas, mostrar atitudes positivas e ativas
diariamente em nossas vidas. Não é como um pomar que dá o seu fruto na estação própria, né? Mas nós, como árvores frutíferas, precisamos frutificar todos os dias. Ser frutífero é alcançar o nosso maior potencial, como filhos e filhas de Deus. É isso que significa. Relacionado a esse texto, nós temos ainda um outro texto que vai na direção e na conexão desse texto de João, para mostrar o nosso foco, segundo a vontade de Deus. Eu me refiro a Jeremias, capítulo 29, versículo 11, que diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Até aqui nós já começamos a entender algumas questões que são importantes para o nosso dia, para administrar o nosso tempo. Preste atenção, nós temos uma fonte segura para termos uma vida abundante. Essa fonte segura é Jesus Cristo. Nós também temos um parceiro que tem tudo para fazer com que as nossas investidas deem certo. E obviamente esse parceiro é Jesus Cristo. E ainda temos promessas feitas por quem tem condições de honrá-las. Eu não preciso nem dizer que este é Jesus Cristo. Tanta riqueza que emana de Cristo, não é mesmo? Muita riqueza. Precisamos viver tudo o que Deus tem para nós, tudo, absolutamente tudo. Porém, não podemos nos esquecer nunca, preste atenção nisso, que o tempo para vivermos essas verdades, essas bênçãos, é o hoje, é o agora. Esse é o tempo que nós temos para nós. Precisamos, neste tempo, viver tudo o que Deus tem para nós. Porém, não podemos nunca esquecer que o tempo para vivermos é o hoje e o agora. Esse é o tempo que nos pertence. E assim fazendo, seremos as pessoas mais frutíferas e mais felizes do mundo. Quando nós entendermos isso com clareza, certamente seremos as pessoas mais felizes do mundo. Mas precisamos também considerar que para vivermos essa vida frutífera no dia a dia, nós precisamos administrar bem o nosso tempo. O nosso tempo, ele é limitado. Nós vivemos o cronos de Deus. É um tempo limitado, em 24 horas, né? Aproximadamente 24 horas. E o que Deus espera é que nós administremos bem para que nós sejamos felizes, porque uma coisa é certa, nós fomos criados por Deus para dar certo. Quando Deus nos criou, Ele nos criou para nós darmos certos. Ele nos criou para nós sermos produtivos, extremamente produtivos, e para alcançarmos o nosso pleno potencial. Deus nos criou com uma potencialidade tão grande, e muitos de nós ainda não experimentamos, não colocamos tudo isso em prática. E eu quero te chamar a atenção para uma coisa. Você já considerou que daqui a pouco você vai se despedir dessa vida? O nosso amigo Francisvaldo citou há pouco o Hermógenes, que há alguns dias, no ano passado, lhe deu uma entrevista. Hoje já não está mais entre nós. Eu não quero ser dramático, não, irmãos, mas você já pensou que um dia você vai acordar, você vai dar um beijo na sua esposa, você vai dar um beijo no seu marido, você vai dar um beijo no seu pai, você vai dar um beijo no seu filho, vai sair para trabalhar, vai sair para ir para a escola, e pode ser que você não volte para dormir naquela noite na sua própria cama? Já parou para pensar nisso?
É uma consideração até meio macabra, né, falar sobre isso nesses termos, mas você precisa pensar sobre isso. Porque a Bíblia diz que todos nós vamos morrer. Ela só não marca o dia. Mas ela diz que todos nós vamos morrer, e você já sabe disso. Eu já sei disso, por mais que a gente não queira lembrar, né? Às vezes a gente quer se esquecer dessas coisas, mas não tem jeito. Um dia a morte vai nos alcançar. E eu não quero ser fatalista, mais uma vez eu digo, mas nós precisamos entender que o tempo que nós temos é o hoje. Hoje é o tempo que nós temos. O futuro neste mundo, nesta dimensão, pode não existir para nós. Nós temos uma perspectiva de futuro eterno, ao lado de Deus, mas é fora dessa dimensão, e isso é um fato. Pelo menos o futuro na terra nós não teremos, porque nós não somos como um grupo religioso que tem por aí, ou alguns, né, que dizem que vão viver para sempre no paraíso da terra. Nós não pensamos isso e não esperamos isso para nós. O paraíso que nós almejamos é nos céus, na presença de Deus, na presença dos anjos, no lugar glorioso que Deus preparou para nós. Amém? Essa é uma verdade. Então eu preciso aproveitar o hoje, e aí está a questão da administração efetiva, correta, inteligente do nosso tempo. E eu quero então fazer uma reflexão muito rápida sobre a administração do tempo nesta noite, para que nós possamos ajustar melhor o nosso dia a dia, a nossa caminhada neste mundo, o nosso hoje. E eu queria que você me acompanhasse com muita atenção, você que está nos assistindo também, que você nos acompanhasse com muita atenção. Isso pode fazer toda a diferença na sua vida. Em primeiro lugar, precisamos saber que agora é a hora de começarmos a agir. É agora, é hoje. Olha agora para dentro de você, meu irmão, em nome de Jesus Cristo, e pergunte a si mesmo, faça essa pergunta para você mesmo: quando eu vou alcançar o meu pleno potencial, através de uma administração cuidadosa do meu tempo? Você já parou para pensar sobre isso? Porque eu vou dizer uma coisa, nós jogamos muito do nosso tempo fora. A nossa tendência é desprezar o tempo que nós temos e ficar esperando pelo amanhã. Até quando a gente vai viver nessa vibe louca de que amanhã eu farei isso, amanhã eu farei aquilo, e esse amanhã nunca chega, irmãos? Que coisa louca, que coisa mais sem sentido. Irmão querido, se lembre daquilo que eu falei há pouco. Talvez não haja amanhã para nós. Talvez hoje seja o nosso último dia. Sendo fatalista de novo, mas realista. Pode ser ou não? Você faz ideia de quantas pessoas morreram no dia de hoje no mundo? Centenas delas. Nós poderíamos ter sido uma delas. Porque é assim que acontece. E eu quero te dizer uma coisa bem interessante. A hora de você começar a fazer alguma coisa é agora. Não dá para esperar para depois, não é amanhã. Não pense que o tempo já passou, ou que o tempo ainda não chegou. O tempo é agora, o tempo é esse, é hoje. Você não pode ficar adiando as suas ações, preste atenção nisso. Não fique adiando as suas ações, porque o amanhã não te pertence. O amanhã não te pertence. O passado não pode ser reconstruído. Assim sendo, o tempo que nos resta é o hoje, é o agora. É esse minuto, esse tempo agora que nós estamos vivendo. Então, irmãos, em nome de Jesus Cristo, comece hoje. Comece agora. E normalmente nós, infelizmente, temos duas tendências na vida.
A primeira é achar que é cedo demais. E a segunda é achar que é tarde demais. Isso é tendência humana, nós somos assim. Mas eu quero dizer que agora não é nem cedo demais, nem tarde demais. Agora é a hora, é o tempo que nos pertence, é o hoje. O hoje é o tempo que nos pertence, portanto, comece hoje o que você precisa fazer hoje. Comece imediatamente. Hoje, para que você possa colher amanhã, se você chegar lá. E se não chegar, que outros possam colher. Lembre-se, você só tem essa vida na terra. Nós não pensamos também como um outro grupo religioso que tem por aí, que acredita que nós vamos voltar uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta, uma sexta vez, para poder resolver nossas pendências. Nós acreditamos na Bíblia, que nos diz que ao homem está reservado morrer uma única vez. Vindo depois disso, o juízo. Nós cremos que temos neste mundo uma única oportunidade. É claro que essa oportunidade se desdobra enquanto estamos vivos. Nós podemos aproveitá-la, podemos derrapar em alguns momentos e de repente levantar a nossa cabeça e aproveitar, mas nós precisamos aproveitar as oportunidades, porque isso importa muito para Deus. Nós fomos criados com este propósito. É muito importante que nós estejamos estabelecendo alvos para que nós possamos transformar sonhos em realidade, para que nós possamos ter sucesso. E sucesso não é um acidente de percurso, não é destino, não é sorte, é disposição. Sucesso é esforço, sucesso é empenho. E a bênção de Deus em todo o processo. Significa que nós fazemos a nossa parte e Deus abençoe. E Deus abençoa todo o processo. O tempo de começar, irmãos, é agora. A vida passa muito rapidamente. E a maneira como nós administramos a nossa vida revela se entendemos ou não os propósitos da vida. Da forma que algumas pessoas vivem a vida, demonstra o quanto elas não entendem absolutamente nada do valor e da brevidade desta vida. Jesus nos deu a sua vida, mas não podemos esquecer que Ele viveu a sua vida com inteligência e também com um sentido de urgência, para cumprir os seus propósitos. Esse foi o projeto de Deus. Esse deve ser o nosso projeto. Em segundo lugar, precisamos ser inteligentes e dirigentes na administração do nosso tempo. Preste atenção nisso. Administrar bem o tempo tem várias vantagens, e eu quero citar apenas algumas para nossa consideração. Primeiro, administrar bem o tempo reduz o estresse. É uma questão de saúde. Reduz o estresse. Quem administra bem o seu tempo tem mais tempo para cuidar de sua saúde, tem mais tempo para o lazer, tem mais tempo para poder viver a sua vida em família, tem mais tempo para poder viver a sua vida na igreja. Então, quando você administra bem o seu tempo, com diligência, com inteligência, você reduz o estresse. Segunda coisa, aumenta a afetividade e a alegria na nossa vida. Quem vive estressado não consegue expressar a afetividade, por várias razões. E a principal delas é porque não tem tempo para fazer aquilo que quer fazer. É a má administração, a falta de inteligência na administração do tempo. Terceiro,
Permite que você alcance um objetivo maior na sua vida. Viver a vida para a glória de Deus. Esse é o nosso maior objetivo. É o meu, é o seu também? Viver a vida para a glória de Deus. Pare agora e reflita sobre isso. Será que estes seriam os únicos benefícios que uma boa administração de tempo nos trará? Claro que não. Você deve ter outras ideias além dessas, e se eu gastasse um pouco mais no meu tutano, eu acharia outras tantas para que nós pudéssemos enumerar aqui. Uma boa sugestão é olhar para a vida de Jesus, da sua conduta diária quando esteve entre nós. Se há alguém que pode nos ensinar é Jesus Cristo. Ele foi o melhor administrador de tempo de todos os tempos. E você tem ali nas mãos os evangelhos. Vou dar uma sugestão para você que não gasta muito tempo para ler a Bíblia, ou que não, às vezes não tem aquela vontade de ler a Bíblia. Leia os 4 evangelhos. Leia uma vez, 2, 3, 4 vezes. Depois começa a grifar. Tem Bíblia que tem as palavras de Jesus em vermelho, não tem? Começa a separar as palavras de Jesus e vai aplicando aquilo na sua vida. Você vai ver que coisa maravilhosa. Jesus tem tanto para nos ensinar, mas às vezes nós não gastamos o nosso tempo na leitura da Bíblia. É melhor maratonar na Netflix, é melhor ver o Prime Video, é melhor ficar jogando conversa fora no Instagram, no Facebook, que já está indo embora, daqui a pouquinho ele vai embora, como eu vi ir embora o Messenger lá atrás, o Orkut lá atrás, daqui a pouquinho o Facebook vai embora, mas vão entrar outros. Ler a Bíblia, gastar o seu tempo lendo a Bíblia é melhor do que ficar assistindo o jornal, e eu gosto de assistir jornal. O problema de assistir jornal é aquela pessoa que faz a sequência. Ele vê o jornal do Datena, depois o jornal da Band, depois o jornal da Record, depois o jornal nacional, e ainda dá umas pinceladas aí em alguns outros jornais para ouvir as mesmas coisas. Administre melhor o seu tempo e cresça para a glória de Deus. E por último, em terceiro lugar, precisamos considerar o que a Bíblia nos ensina sobre essa questão. A Bíblia vai nos ensinar muitas coisas. E eu quero pensar em um único texto, rapidamente, para encerrar a nossa reflexão. Eu poderia usar dezenas deles, mas um dos textos lindos e desafiadores da Bíblia está no escopo do texto principal que deu base à nossa reflexão, no versículo 10 do texto de Eclesiastes, capítulo 9, que diz assim: o que as suas mãos tiverem de fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura para onde vais, não há atividade nem planejamento. Só para você ter uma ideia do que esse texto nos ensina. Primeiro, que eu preciso reconhecer as minhas habilidades, o que as suas mãos tiverem de fazer. Eu vou reconhecer as minhas habilidades. Mãos são recursos de Deus para fazermos coisas extraordinárias com a bênção de Deus. Mas tem muita gente que não faz isso, que não valoriza o maior de todos os recursos que tem. Segundo, eu preciso também reconhecer as oportunidades. O que as suas mãos tiverem de fazer. Oportunidade de Deus, oportunidade que Deus nos dá. As oportunidades são assim. Oportunidades são portas que se abrem, chances que aparecem, mesmo quando não estamos esperando. Oportunidades surgem de repente, e nós precisamos estar atentos nelas.
Terceiro, o texto fala de responsabilidade também. Que o façam com toda a tua força, assumindo os riscos, pagando o preço, se dedicando, se empenhando, se esforçando. É o que Deus deseja de nós, é o que Deus espera de nós. É isso que Deus deseja de nós, que o nosso tempo ele seja gasto com responsabilidade, com compromisso, irmãos. Quarto, o texto ainda diz que precisamos reconhecer as várias possibilidades, que o façam com toda a sua força. As possibilidades, elas aparecem. Ser convidado a realizar, mas não comparando com o que o outro fez ou o que o outro deixou de fazer, e sim a partir daquilo que você pode fazer. Muitas vezes nós perdemos as oportunidades porque nós nos achamos pequenos, nós nos achamos incapazes, ou porque nós olhamos para alguém que tem um padrão maior que o nosso. Mas deixa eu te dizer uma coisa, para Deus não tem esse negócio de padrão maior, não. Para Deus não tem isso, não. Deus espera que a gente faça o melhor, e o nosso melhor para Deus é o maior, mesmo que as pessoas não reconheçam. Lembra daquela canção? Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Eu não preciso, irmãos. Eu preciso fazer, eu preciso usar o meu tempo para fazer tudo aquilo que me vem às mãos da melhor forma possível. E por último, eu preciso ainda reconhecer que eu sou uma pessoa vulnerável. Preste atenção, nós somos vulneráveis. Olha o que diz o texto. Está lá ainda o texto? Está, né? Pois é, olha o que diz o texto: pois na sepultura, para onde você vai, não há atividade e lá não há planejamento. Lá não tem administração de tempo, porque lá não tem tempo. O tempo é neste tempo, nesse lugar, é hoje. A hora de fazer e a hora de parar de fazer. E este é o tempo que você pode fazer toda a diferença. Me emocionou ver a história da igreja. Homens de Deus, mulheres de Deus que se empenharam para que essa igreja pudesse existir, e que filhas, netas e bisnetas existissem, e que a semente ainda fosse espalhada por toda a região. E dentro da nossa cidade, inclusive, alguns chamam de divisão. Eu não chamo de divisão, não, eu chamo de multiplicação. É a igreja se multiplicando. Porque o sentimento humano de crise, de problema, às vezes é permitido por Deus para que a igreja possa se espalhar. Nós estamos do lado de cada ponte. A segunda está do lado de lá. E a terceira está lá em cima. Multiplicação. É assim que eu vejo. Dificuldades humanas sempre existiram e sempre existirão. Eu espero que eu nunca tenha que administrar uma crise dessa natureza na igreja. Mas sempre existiram. E nós precisamos entender isso. Para concluir, nós todos temos em cada dia, olha que coisa linda isso, família. Todos nós temos a mesma quantidade de tempo todos os dias. O tempo que Deus deu para a Biana é o mesmo tempo que Ele deu para a irmã Glória, que Ele deu para a Júlia, que Ele deu para a Adriana, que Ele deu para o Francisvaldo, que Ele deu para mim, que Ele deu para a Gláucia. Deus, Ele dá tempo a cada um de nós. O tempo para cada um de nós. E aí então, diante deste tempo que Ele nos dá, está o grande desafio. Nós vamos fazer todos a mesma coisa? Obviamente que não. Todas as analogias de igreja vão nos mostrar que a igreja, ela é diversa.
que nós somos um corpo, cada um membro, cada um faz uma coisa, mas seja o que for que você foi chamado para fazer, faça com diligência, administrando bem o seu tempo. Não deixe escapar essa oportunidade. Eu não sei se já aconteceu com você. Na minha vida, em alguns momentos, Daniele, eu pensei assim: se eu pudesse voltar o tempo, eu teria feito isso de outra forma. Não dá para chorar leite derramado. Dá para você fazer agora e seguir adiante, convicto de que Deus lhe deu toda a chance que você precisava para viver o melhor neste dia, neste tempo que se chama hoje. Nada pode ser pior do que passarmos pela vida sem de fato vivê-la. E aí eu não estou falando viver do ponto de vista fisiológico, mas viver no seu esplendor, no seu potencial. Tudo aquilo, Júnior, que Deus tem para nós, tudo aquilo que Ele deseja para nós. Só temos esta vida para vivermos e precisamos vivê-la com inteligência, com diligência, com sabedoria. O remir, o tempo, inclusive está relacionado com a parousia, ou o advento da volta de Cristo, porque a volta de Cristo pode ser em qualquer momento. Talvez a gente não dê a bênção apostólica aqui, mas receba a bênção de Cristo nos céus. Pode ser, é ou não é, Ana? Não é isso que a gente espera? Isso pode acontecer em qualquer momento. E eu sei que você, como eu, gostaria de controlar melhor a sua vida. Eu sei que você, como eu, não quer fazer aquela pergunta trágica relacionada ao tempo, que diz assim: meu Deus, como o tempo foi embora. Eu lembrei disso hoje. Pensei nisso hoje, quando alguém me lembrou de um personagem antigo que fez parte da minha história lá no passado. E entre as pessoas que discutiam a respeito daquele personagem tão conhecido na minha geração, eles falavam assim: eu não faço ideia de quem seja esse cidadão. Crocodilo Dandy, já ouviu falar nesse camarada? Mas muitos não. E o tempo, queridos, ele não sai de cena. Ele simplesmente passa na velocidade de sempre. O tempo como oportunidade é algo tão precioso que um tempo passado nunca mais será nosso de novo. Fará apenas parte da nossa história, como esse conteúdo, querido, que você escreveu. Aqui está a história. E o tempo passado só faz parte da história. Uma vez passado, se não formos diligentes, se não formos inteligentes, estaremos desperdiçando pela eternidade afora. Que Deus nos ajude, queridos, a cada um de nós, a administrar o nosso tempo com inteligência e sabedoria. Amém? Nós vamos orar, pedir a Deus que nos dê esse restante de noite com bastante alegria e pedir a Deus também que nos permita dormir e acordar, não é isso? Para termos mais um tempo de vida. Quem concorda comigo, diga amém. Pois é, aí eu digo para você, e você pode ter certeza do que eu vou te dizer. Se você acordar pela manhã, Deus certamente estará contigo. Se você não acordar, você certamente estará com Deus. Mas de uma forma ou de outra, estamos sempre com o Senhor, para a glória de Deus. Amém. Fique de pé.